Abra sua Bíblia no livro de Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Nesta ocasião, iniciaremos nossa jornada pelo livro de Números, que é o quarto livro do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Na mensagem desta noite nós faremos uma introdução a esta obra. E para começar, eu convido vocês a lerem comigo estes poucos versículos que resumem para nós a mensagem central de Números. Primeiramente, Números 14, de 20 a 25. Números é sobre perseverança na fé. Números 14, verso 20. Então o Senhor disse: eu os perdoarei como você me pediu. Mas tão certo quanto eu vivo e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim, por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Agora deem meia volta e não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. Agora Números 20, verso 12. Números 20, verso 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim, não tiveram fé em mim, para mostrar minha santidade aos israelitas, você, Moisés e Arão, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Esta é a palavra de Deus. Eu gosto da maneira como Charles Swindoll introduz sua série de estudos sobre as peregrinações de Israel pelo deserto. Ele escreve o seguinte, abre aspas: imagine você vagar por um deserto selvagem durante 40 anos, comendo a mesma comida todos os dias, vestindo as mesmas roupas, caminhando sem cessar, mas sem chegar a lugar algum. Agora, acrescente a isso a responsabilidade de liderar 2 milhões de pessoas nessa jornada. A maioria delas reclamando. Fecha aspas. Meu povo, Moisés enfrentou esse desafio como sendo ele o escolhido do Senhor para conduzir os israelitas para fora da escravidão do Egito, rumo a Canaã, a terra prometida. Com amor, Deus enviou o maná do céu para eles, a cada dia. Com poder, Deus derrotou os inimigos de Israel. Com fidelidade, Deus
providenciou uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite para guiar esse povo pelo deserto. Ainda assim, os hebreus tinham corações endurecidos e sem fé, a ponto de preferirem, como nós já estudamos em Êxodo capítulo 32, a ponto de preferirem adorar um bezerro de ouro em vez de confiar no único Deus verdadeiro. Como consequência, eles foram frequentemente punidos ao longo do caminho. As peregrinações de Israel pelo deserto, elas teriam sido uma tragédia se não fosse a misericórdia de Deus. Se não fosse também a liderança de alguns homens piedosos, que mesmo sob pressão, mesmo com altos e baixos, demonstraram fé e graça na condução desse povo. Na medida em que lermos e formos estudando o livro de Números, veremos tanto as forças quanto as fraquezas de líderes extraordinários como Moisés, Arão, Josué e Calebe principalmente. E ao observarmos como Deus transformou, porque é disto que se trata o livro de Números, como Deus transformou um povo murmurador em adoradores reverentes, e como Deus os conduziu à terra prometida. Quando nós observarmos isso, nós vamos compreender de forma mais profunda o significado de andar com Deus, e o significado mais profundo do grande plano de Deus para o povo dele. Aliás, você se lembra do testemunho que o próprio Deus deu a respeito de Enoque? Abra sua Bíblia em Gênesis 5, verso 21. Eu leio na Nova Almeida atualizada. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. 2 vezes, Moisés, inspirado pelo Espírito, diz que Enoque andou com Deus. No início da minha conversão, e por muito tempo depois, essa afirmação despertava em mim uma enorme curiosidade. Enoque andou com Deus, e não foi visto mais pelos homens, e Deus o toma para si. E eu sempre ficava perguntando, o que realmente significa andar com Deus? Como Enoque andou com Deus? Como era a vida de Enoque andando com Deus? Você já refletiu sobre isso? O que significa andar com Deus? O que significa andar com Deus de forma tão profunda, que Ele próprio, Deus, nos toma para si e nos conduz à sua presença? Você sabe o que é isso? Você anda com Deus. Foi só mais tarde que eu compreendi que a Bíblia inteira trata de descrever o significado de andar com Deus. A Bíblia inteira, inspirada por Deus, através das narrativas históricas, através das leis, através das poesias, através das palavras de sabedoria, através das profecias, através da literatura apocalíptica, através dos relatos evangélicos ou dos evangelhos, através de parábolas, através de cartas, a Bíblia toda trata disto, o significado de andar com Deus. Agora, ao me preparar para esta série de mensagens, eu percebo que o livro de Números é essencialmente sobre isso, um povo andando com Deus pelo deserto.
Mais do que isso, quando me aprofundei na mensagem central de Números, tentando entender qual é a ideia central deste livro, tornou-se ainda mais evidente que andar com Deus significa perseverar na fé. Isso é andar com Deus. E se você tem dúvida disso, veja como o autor de Hebreus expressou esse conceito quando falou de Enoque. Abra lá em Hebreus 11, versos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Enoque não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, Enoque obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Ora, andar com Deus, Gênesis 5, agradar a Deus, Hebreus 11, e aí o autor de Hebreus emenda o seguinte, verso 6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Deus existe e que Deus recompensa os que o buscam. Andar com Deus, portanto, significa agradá-lo. E agradar a Deus é perseverar na fé. Isso é andar com Deus, é perseverar na fé. Então, permitam-me sugerir o seguinte, que ao nos apresentar o livro de Números, ou ao nos mostrar aqui no livro de Números o testemunho de Israel peregrinando pelo deserto, Moisés, inspirado por Deus, nos oferece uma verdadeira janela para uma compreensão mais ampla do significado de andar com Deus. Números vai nos mostrar o que é andar com Deus e o que não é andar com Deus. Tanto os lampejos de fé, quanto as rebeldias de incredulidade narrados em Números, retratam a caminhada de um povo andando com Deus. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas o maior obstáculo para quem se propõe a andar com Deus, você sabe qual é? É a incredulidade. Foi a incredulidade que fez Adão e Eva desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. É a incredulidade o nosso maior obstáculo na caminhada com Deus. E a nossa jornada pelo livro de Números comprovará essa verdade. Aliás, releia comigo os textos centrais do livro. Releia comigo Números 14, 22. Números 14, 22. Deus falando com Moisés a respeito do povo. Deus diz assim: repetidamente me puseram à prova. Repetidamente esse povo me pôs à prova. Como? Recusando-se a ouvir a minha voz. Você já notou alguém que te escuta falar, mas não ouve você? Você já teve essa experiência? Está diante de alguém que está te escutando, mas não está te ouvindo. Por que não está te ouvindo? Porque talvez a pessoa esteja julgando que o que você está dizendo não importa tanto. Então ela te escuta, mas ela não te ouve. Em essência, a pessoa não acredita que aquilo que você está dizendo seja importante para ela ouvir. Foi isso que fizeram com Deus. Escutaram Deus, mas não o ouviram. E Números 20, verso 12, comprova o que eu estou dizendo. Olha, o que significa recusar-se a ouvir a voz de Deus? Números 20, verso 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim, bingo. É isto que significa recusar-se a ouvir a voz de Deus.
é recusar-se a confiar nele. Então, perceba o seguinte, o problema central desse povo era um só. A raiz de todos os males era a mesma, a incredulidade. O arcebispo de York, personagem de William Shakespeare, na peça Henrique IV, na parte 2, ato 1, cena 3, arcebispo de York expressou isso muito bem. Ele disse assim, abre aspas, o passado e o futuro parecem melhores, as coisas do presente piores. O passado e o futuro parecem melhores, as coisas do presente piores. De fato, gente, como nós somos inclinados a viver ou no passado ou no futuro, carregando o sabor amargo do descontentamento com o presente ou no presente. O passado e o futuro parecem melhores, as coisas do presente piores. Bom era antigamente, talvez no futuro seja melhor, mas hoje, nheca. Charles Hurley, escritor puritano, figura importante na Assembleia de Westminster, ele afirmou algo poderoso sobre o descontentamento. Olha o que ele disse. Porque quem acha que o passado e o futuro são sempre melhores e o presente uma nhaca, é uma pessoa descontente. O problema desse povo no deserto, descontentamento. Charles Hurley disse assim, o homem orgulhoso não tem Deus. O homem inquieto não tem gente por perto. O homem desconfiado não tem amigos. Mas o homem descontente não tem a si mesmo. E qual é a raiz do descontentamento? A raiz do descontentamento nada mais é do que a incredulidade. A editora Pes tem um livro fininho, se não me engano, tá pela Pes, do Jeremias Burroughs, um puritano do século 17, a joia rara do contentamento. E o autor dessa obra, ele vai definir contentamento da seguinte forma. Ele vai dizer primeiro que o contentamento é uma virtude espiritual preciosa. Viver contente no presente, sem olhar para o passado, quando eu era criança, lá onde eu morei, lá na cidade tal, ou o futuro, não, quando eu sair de casa, quando eu passar num concurso, quando eu tiver minha vida, minha família. Sabe essas pessoas que olham só para o passado ou para o futuro e nunca estão contentes com o presente? Burroughs vai dizer que o contentamento é uma joia preciosa, uma joia rara. Contentamento cristão. E o que é o contentamento? Ele diz assim, contentamento é a disposição doce, interior, tranquila, graciosa, do espírito que se submete e se deleita na sábia e paterna disposição de Deus em qualquer condição. E foi exatamente isso que faltou à geração incrédula, que pereceu no deserto, sem entrar na terra prometida, como nós veremos no livro de Números. O que faltou a esse povo? A disposição doce, interior, tranquila e graciosa do Espírito, que se submete, se deleita na sábia e paterna disposição de Deus em qualquer situação. Eu espero que Deus trate do seu descontentamento a partir de hoje à noite, na medida em que caminharmos pelo livro de Números. Se você se acha uma pessoa descontente, Números é para você.
Se você é do tipo que vive só no passado, ou só no futuro, ou na ponte aérea entre passado e futuro, porque tem gente que vive na ponte aérea entre o passado e o futuro. Um dia foi melhor, será melhor, no passado era melhor, e aqui nunca está bom. Se você é gente assim, na ponte aérea entre passado e futuro, Números é para você. Na nossa série de mensagens expositivas, panorâmicas, livro a livro da Bíblia, a gente chegou ao ápice do descontentamento humano, o livro de Números. Gênesis, você se lembra, relata a criação, a queda e a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. E como Deus levou José, descendente de Jacó, para o Egito, e lá preservou esse povo por 400 anos como escravo. Êxodo começa falando do nascimento de Moisés, como Deus preparou esse homem. E Êxodo nos fala sobre como Deus enviou Moisés para conduzir a redenção do povo com o qual Deus havia feito uma aliança lá em Gênesis. Gênesis é a aliança de Deus com seu povo. Êxodo é a redenção que Deus opera em favor desse povo, depois de 440 anos escravo no Egito. Levítico é sobre a santificação que Deus opera. Toda a lei do livro de Levítico foi dita ao povo de Israel num período pequeno de apenas um mês. E aí a gente chega a Números. Gênesis é a aliança, Êxodo é a redenção, Levítico é a santificação, Números é a peregrinação pela fé. Ou o que faltou a eles nesse sentido. Números cobre quase 39 anos de história. O livro registra a jornada de Israel desde os últimos 20 dias no Monte Sinai, passando pela peregrinação ao redor de Cádiz, até a chegada às planícies de Moabe, no 40º ano. E lá nas planícies de Moabe, Deus vai repetir a lei ao povo. Deuteronômio é a repetição da lei, é a lei pela segunda vez, antes do povo entrar em Canaã, no livro de Josué. Então Números vai pegar esse povo no pé do Sinai, tendo eles recebido as leis, terminando com as leis levíticas. Números pega esse povo ali e deixa esse povo nas planícies de Moabe, próximo do Jordão, na região hoje conhecida como Transjordânia. E é lá que Deus vai dar o segundo discurso, a segunda entrega da lei. É lá que o livro de Deuteronômio virá à luz. E quando eles estavam acampados, as tendas deles se espalhavam provavelmente por quilômetros, porque a população de israelitas provavelmente ultrapassava 2,5 milhões de pessoas. E mesmo no deserto, esse povo, como é que a gente sabe a quantidade de gente que tinha? Conforme os censos registrados em Números capítulo 1, Números capítulo 26. 2,5 milhões de pessoas. Imagina, Moisés pastoreando essa gente. E mesmo no deserto, Deus os sustentou milagrosamente. Nós vamos aprender que Deus preservou as roupas deles. Deus forneceu maná para eles, carne, água. Deus levantou líderes e no final, Deus perdeu a paciência com esse povo incrédulo. E olha o que diz Números 14, olha a promessa dura de engolir que Deus deu a eles. Deus enviou 12 espias, um de cada tribo de Israel, para espiar Canaã
e quando eles voltam com um relatório horrível, com exceção de Josué e Calebe, eles passam 40 dias espiando a terra. Aí olha o que Deus diz depois do relatório. Números 14, 34. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos, 1 ano para cada dia, como punição por sua culpa. Resmunga, vai, murmura. Cada dia de murmuração, 1 ano, peregrinando sem rumo, correndo atrás do rabo. Porque se você pegar o mapa desse período de 30 e tantos anos, quase 40, de Israel no deserto, você tivesse um Google Earth e observasse eles pela geografia bíblica que o Pentateuco conta do deserto, você vai ver que eles literalmente ficavam andando em círculos, correndo atrás do rabo. Gente que murmura, gente que vive correndo atrás do rabo. Chega a lugar nenhum, nunca. Tudo é difícil, tudo é ruim. É a ponte aérea entre o passado e o futuro. Nunca aterriza. Em Números, o descontentamento do povo escolhido de Deus atingiu o auge, mesmo em meio às abundantes bênçãos divinas. Então, em Gênesis, Deus faz aliança, em Êxodo, Deus resgata esse povo do Egito, em Levítico, Deus santifica esse povo, em Números, Deus ensina esse povo a respeito de perseverança na fé. É disso que trata o livro. E mais do que isso, o tema de Números é a consequência da incredulidade, é a consequência da desobediência ao Deus Santo. O Senhor Deus disciplinou seu povo, mas Deus permaneceu fiel às promessas da aliança, apesar da inconstância dos israelitas. Nesse sentido, mais do que revelar a incredulidade e a desobediência do povo, porque é para isso que a Bíblia é escrita, ela é escrita para revelar quem nós somos, do que realmente precisamos, qual é de fato a cura para nós. Mas antes disso, a Bíblia foi escrita para revelar quem Deus é. Então, em meio a toda essa incredulidade, murmuração, impaciência, como é que Deus vai se revelar a Israel em Números? Você vai descobrir que Deus é paciente, você vai descobrir que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus é soberano, e que, portanto, diante de um Deus assim, não existe atalhos para nós, porque este Deus torna todas as nossas provações em universidade da fé. Números foi escrito para registrar a história das peregrinações de Israel, desde o Monte Sinai, como eu disse, até as planícies de Moabe, onde Deus vai entregar o Deuteronômio e eles irão possuir Canaã. Mas é interessante porque são quase 40 anos de história e, obviamente, nós não temos todo o detalhe dessa história de quase 40 anos em Números. Isso mostra que os episódios que nós temos em Números estão longe de cobrir os quase 40 anos. Mas eles estão aqui colocados sob a inspiração de Deus, porque são recortes importantes dessa história que vai nos ensinar o que significa andar com Deus. O que é peregrinar na fé. Esses recortes que Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve, ele redige, ele coloca no papel para nós, inspirado pelo Espírito. Deus preserva esse documento para nós, e nós temos aqui então recortes desses quase 40 anos entre o Sinai e Moabe.
Os pecados da primeira geração foram registrados como um lembrete, porque é isto que vai acontecer em Números. Números começa com uma geração. Essa geração murmura, incrédula, desobedece, vive na ponte aérea entre o passado e o futuro. Sabe o que Deus faz? Eu vou esperar morrer todo mundo. Vocês vão andar atrás do rabo, vocês vão correr atrás do rabo. 40 anos, um ano para cada dia de reclamação lá. E aí é literalmente isso que acontece. Números começa com uma geração murmuradora. Deus dá um tempo, porque Deus não tem pressa. Certo? A gente é que tem, Ele não. Ele podia ter criado o universo no estalar de dedos. Mas Ele levou 6 dias. Não é assim? Nós é que temos pressa, Ele não. A gente é que quer formar logo, a gente é que quer casar logo, a gente é que quer... Deus olhou para esse povo e falou, tá, vai morrer todo mundo, não vai entrar nenhum de vocês. E minha esperança é que os filhos de vocês aprendam a andar comigo pela fé. Porque vocês, papais, vocês não vão entrar na terra. É triste essa história. É uma história triste. História de um povo que gemeu, Deus foi lá com poder, resgatou eles do Egito, redimiu eles do Egito, entregou a lei para eles, ensinou, eles viram os milagres de Deus de um modo que nós jamais veremos provavelmente. Mar Vermelho se abrindo, mar engolindo egípcios, maná, codornizes, água brotando da rocha, as pragas sobre o Egito, eles viram coisas demais. E não foi suficiente. Morreram, não possuíram a terra. E aí quem vai possuí-la são seus herdeiros, são seus filhos. E nessa história, Deus está ensinando para nós o que significa perseverar na fé, o que significa andar com Deus. Olha como é a estrutura do livro. Números é um livro fascinante, ele é composto por 36 capítulos. Pode ser divididos em 3 sessões principais, de acordo com a geografia. Quando você está pregando numa narrativa, geralmente a divisão do texto é pelas cenas, ou pela geografia e assim por diante. Números é claramente dividido pela geografia. Do capítulo 1 ao 10, eles estão ao pé do Monte Sinai. Aos pés do Monte Sinai. E Deus está preparando eles para a peregrinação. Essa geração que não vai entrar em Canaã, está sendo preparada do 1 ao 10. Guarda isso em mente. Deus preparando eles, aos pés do Sinai. Do 11 ao 16, eles estão ao redor de Cádiz, o povo peregrinando. E aí começa a murmuração. Aí começa a ponte aérea entre o passado e o futuro. Passado e o futuro. E do capítulo 17 ao 36, eles estão nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, diante da terra prometida, e Deus prepara a nova geração para possuir Canaã. E aí virá o livro de Deuteronômio, e aí eles entrarão com Josué. E vai ser outro problema, porque assim somos nós. Então neste ponto eu quero resumir a história narrada em Números, antes de fazer as aplicações finais, para você ter essa visão panorâmica, uma visão de drone do livro de Números. Capítulo 1 até o 12, verso 15, eles estão no Monte Sinai. Ali no deserto do Sinai, Moisés faz um recenseamento dos homens aptos para a batalha. Enquanto os preparativos militares avançavam, Deus instrui esse povo a viver em santidade,
porque eles enfrentariam na terra prometida povos perversos, que tentariam desviá-los da fé. Então Deus está preparando esse povo. Capítulo 12, do verso 16 até o fim do capítulo 19, deserto de Parã. Eles chegam ao deserto de Parã, eles estão andando, e quando eles chegam, após um ano no Sinai, os israelitas marcham rumo a Canaã, e enviam 12 espias para explorar a terra. É nesse contexto, do capítulo 12, verso 16 até o fim do 19. E quando esses espias, um representante de cada tribo volta, apenas Josué e Calebe confiam na promessa de Deus, a incredulidade dos demais leva o povo a rejeitar a entrada em Canaã. E isso condena eles a 40 anos de peregrinação. Em outras palavras, prisão perpétua. Sério mesmo, imagina. Deixaram o Egito para morrer num deserto. É isso o que dá viver entre o passado e o futuro, sem buscar o contentamento em Deus com o presente. Porque esse povo teve a capacidade de olhar para o passado e falar: era muito melhor as cebolas do Egito. Você não tem memória não? Você não lembra não? E fica sonhando com um futuro utópico, sem pé no chão. Números 20, eles estão em Cádiz, já próximos do fim da jornada, eles acampam lá em Cádiz. Cádiz é onde morre Miriam, irmã de Moisés. É lá que Moisés vai ser tomado pela ira, vai ferir a rocha para obter água, desobedecendo a Deus. E esse ato lhe custa o direito de entrar na terra prometida. Que situação, vai ser triste isso. Moisés vai perder a cabeça, um momento de eclipse de fé, ira, raiva. Capítulo 21, nós vamos ver os inimigos de Israel, intimidado pela aproximação do povo em Canaã. O rei cananeu, um sujeito chamado Arade, ele vai atacar Israel no deserto, mas vai ser derrotado. Porque tem esse problema, além do povo estar lidando com seus próprios pecados, eles começam a lidar com o medo dos povos ao redor deles. Porque os povos ao redor deles tinham mais medo do Deus deles do que eles. Isso é terrível. Imagina o Arade, o rei dos cananeus, ouviu falar sobre esse Deus que derramou pragas no Egito, esse Deus que abriu o mar vermelho, ele morre de medo desse Deus. O povo de Israel resmunga. É assim que é crente. Você vai ver pagão com muito mais medo de Deus do que crente. E ele então quer deixar esse Deus entrar na nossa terra. Arade vai lá e tenta destruir, Deus vai e põe ele para correr. Edom, eles tentam passar por Edom, mas Edom nega caminho, com medo de Israel, com medo do Deus de Israel. E Deus então envia serpentes venenosas, porque quando eles são negados a passagem por Edom, o que acontece? Israel precisa dar a volta na região, e aí eles murmuram mais ainda. Espera um pouquinho, você está fazendo a gente andar mais ainda? Imagina. Aí Deus envia serpente venenosa, essas serpentes começam a matar a gente. E Deus então estabelece a serpente de bronze, que Moisés ergue no deserto, e todos que olhassem com fé eram curados. Capítulo 21, versos 21 a 32, Seom, rei dos amorreus, nega também passagem a Israel, mas é derrotado. E os israelitas então conquistam o território até a fronteira de Amon. Então observe, os cananeus saem lá da terra deles e vêm enfrentar Israel no deserto, com medo do Deus de Israel. Os edomitas negam passagem.
Os amonitas negam passagem. E aí você tem o rei Og de Bazã, que ataca Israel, mas também é vencido em Números 21, de 33 a 35. No capítulo 22, planície de Moabe, o povo acampa ao leste do Jordão, diante de Jericó, eles estão prontos para entrar na terra. Capítulo 22, tendo Israel parado ali em Moabe, Balaque, o rei de Moabe, fica com medo de Israel, com medo do Deus de Israel. Aí o Balaque convoca um profeta, um falso profeta chamado Balaão. Esse Balaão é tão sem juízo que uma mula tem mais juízo do que ele. E esse Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo. E esse Balaque não percebe que Deus transforma a maldição em bênção. Gileade, capítulo 32, as tribos de Ruben e Gade pedem para se estabelecer em Gileade, a leste do Jordão, por causa das terras férteis. Todo mundo concorda. Eles também acordam em ajudar os demais tribos na conquista de Canaã. Eles não querem atravessar o rio, querem ficar ali naquela planície do lado de cá, não querem entrar lá. Mas olha, nós não vamos guerrear para nós, mas nós vamos ajudar vocês, nós vamos ficar de cá. E aí você chega no capítulo 33, você tem uma revisão da jornada. Então, se você quer saber qual foi o itinerário de Israel ao longo dos 40 anos no deserto, lê Números 33, você vai ter o Waze lá, direitinho. Todos os pontos de parada do povo, de onde saíram, para onde foram, durante esses 40 anos. E do capítulo 34 ao 36, terminando o livro, nós temos as instruções finais de Deus sobre a divisão da terra e o estabelecimento de Israel em Canaã. Então esse é o resumo do livro. Fascinante esse livro. Como é que nós vamos estudá-lo? Nós vamos dividi-lo em 7 partes, a partir do próximo domingo. Capítulo de 1 a 4. A instrução que Deus dá ao povo. Capítulo 5 a 8, a preparação desse povo, a consagração deles. Do 9 ao 12, a direção do Senhor, como Deus vai guiá-los com a presença dEle, ensinando esse povo a confiar em Deus. Então você tem instrução, capítulo de 1 a 4, preparação de 5 a 8, direção de 9 a 12 e rebelião do 13 ao 18. A incredulidade vai impedir o povo de entrar na terra prometida. Eles se rebelam contra Moisés. Do 19 ao 21, você vai ver a provisão de Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, a rebeldia, a incredulidade, Deus supre as necessidades. Deus é fiel à aliança dEle. Capítulo 22 a 25, você vai ver a confusão, o desvio do propósito divino, quando Balaque contrata Balaão para profetizar contra Israel. E você então, concluindo o livro, verá do 26 ao 36, como Deus reorganiza esse povo, preparando essa nova geração, já que seus pais morreram no deserto. Eles estão agora sendo reorganizados para tomar posse da terra. É um livro bonito, mas é um livro triste. Porque gente muito querida vai morrer. Morrer por incredulidade, por teimosia. Então você tem instrução, preparação, direção, rebelião, provisão, confusão e reorganização. E à medida que nós avançarmos nesse livro, nós veremos que andar com Deus exige fé, exige obediência, exige perseverança, mesmo diante das provações do deserto, gente. Como é que eu quero concluir hoje à noite? A história de Números, ela é citada no Novo Testamento
2 vezes. Ela é citada por Jesus quando está diante de Nicodemos, e ela é citada por Paulo quando escreve aos Coríntios. Jesus e Nicodemos. É importante você ver como os autores do Novo Testamento citam números, porque você entende o tipo de lição que a própria Bíblia quer que a gente tire do livro de Números. E o melhor comentário bíblico é a própria Bíblia. Então, primeiro, na conversa com o incrédulo Nicodemos, Jesus faz referência ao episódio em que o povo murmura contra Moisés, provocando Deus, e Deus então envia serpentes venenosas. E após o castigo, Deus mesmo oferece um meio de salvação. Olha Números 21, versos 8 e 9, olha a história. Números 21, de 8 a 9. O Senhor lhe disse a Moisés: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para a serpente de bronze. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente olhava para a réplica de bronze e era curado. Jesus usa essa história com Nicodemos para ilustrar como a morte dele, de Cristo, na cruz, proclamaria publicamente o caminho da salvação para todo aquele que olhasse com fé para o Filho de Deus. João 3, verso 14. Olha como Jesus interpretou Números, que coisa linda. João 3,14. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Deus providenciou Cristo como remédio para os nossos pecados. Cristo foi levantado, Cristo foi crucificado por nós. E tudo o que você precisa fazer hoje à noite é tão somente o seguinte: olhar com fé e viver. Você não tem que fazer boas obras, você não tem que mudar a sua vida primeiro para depois olhar para Jesus, porque você não vai conseguir, e se conseguir você vai se ufanar disso, se orgulhar disso. A única coisa que Jesus diz, olha, da mesma forma que aquele povo murmurador, picado por serpentes venenosas, moribundos, portanto, sem força nenhuma para se curar, a única coisa que eles tinham que fazer era olhar para a serpente de bronze, com fé, e eram curados. E Jesus diz: a única coisa que você precisa fazer hoje à noite, é reconhecer que o veneno do pecado está matando você. E como é que o veneno do pecado está matando você? É só você observar as obras que saem do seu coração, as palavras, os pensamentos, as atitudes. Se você for honesta, se você for honesto, você verá o quanto você é mais filho de Adão do que gostaria de admitir. Todos nós fomos mordidos pela serpente do pecado. Todos nós estamos neste mundo sem Cristo, moribundos, prestes a morrer e morrer eternamente. E Jesus diz: arrependa-se, olhe para mim, olhe com fé, e você será curado e você será salvo. É interessante, porque de tudo que nós lemos em Números, isso prendeu o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. A cura para a sua murmuração é primeiro a sua salvação, seguida da sua santificação. Não adianta você querer curar seu coração murmurador,
curar seu coração incrédulo, curar qualquer mau hábito seu, se primeiro você não se arrepender de ter tentado viver do seu jeito, ainda que religiosamente, e olhar para Cristo, erguido naquela cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o substituto, como justiça de Deus, que foi sepultado e ressuscitou vitorioso. Isso é boa notícia, gente. Por isso que em 2 Coríntios 5, 21 diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, Deus fez dele a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. É só você olhar para Jesus com fé. Paulo escreve aos Coríntios, agora ele escreve para crentes. E aquela igreja de Corinto era uma igreja cheia de pecados. Paulo relembra a história de Números em 1 Coríntios 10. Abra lá e veja. E o que Paulo faz, diante da narrativa de Números, Paulo destaca algumas coisas muito importantes. Se você é cristão, reflita com sobriedade sobre essas palavras de Paulo. 1 Coríntios 10. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu. E aí ele resume a história de Números. E no verso 6, Paulo diz: tais coisas aconteceram como advertência para nós, para que a gente não cobice como eles cobiçaram, para que a gente não idolatre como eles idolatraram, para que a gente não haja com imoralidade como eles agiram, para não colocarmos Cristo à prova, verso 9, para não vivermos queixando e influenciando outros a se queixarem também. Porque foi isso que fizeram aqueles espias incrédulos. Eles chegaram queixando e espalhou o veneno da queixa e da murmuração no meio da congregação de Israel. E aí no verso 11 Paulo diz: essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Paulo quer que a gente leia a história de Números e identifique nos pecados de Israel os nossos próprios. E que a gente enxergue que a raiz de todos esses pecados era a incredulidade. Oh, meu irmão, minha irmã, minha oração é que você aprenda com os exemplos de Números. É que você não seja rebelde, mas crente. É que você confie mesmo quando a resposta de Deus parece tardar. Porque Deus sempre está certo, Deus sempre é bom, as promessas de Deus sempre se cumprem no tempo dEle, da maneira dEle, ainda que pareçam absurdas para nós. Números 11, olha que interessante. Deus promete dar carne ao povo murmurador. Olha, até Moisés, hein? Deus promete dar carne ao povo murmurador, as codornizes. E Moisés, quase no limite do temperamento dele, questiona a Deus, como isso seria possível? Moisés escorrega o pezinho na incredulidade. Deus prometeu dar codornizes, Deus prometeu dar carne. Moisés, não sei não. Olha a resposta que Deus dá para ele. Números 11, 23. Será que a mão do Senhor se encurtou, Moisés? Você não precisava ouvir isso não, hein, Moisés? Logo você, Moisés. Depois de tudo que você viu. Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? E a resposta óbvia é jamais.
Agora mesmo, Moisés, você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Esse é Deus. Mesmo quando as coisas que Ele nos promete sejam impossíveis, absurdas para nós. Não há por que duvidar, e é assim que Paulo quer que a gente leia Números. Confiando em Deus, crendo em Deus, temendo cair nos mesmos pecados de Israel. Crente, você já se pegou questionando se Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida? Você já se pegou assim? Você já se pegou perguntando se Deus já deu a você tudo o que Ele podia te dar? Se o cristianismo se resume ao que você está provando agora, será mesmo que a vida cristã é isso que eu estou provando agora? Porque se você já se sentiu assim, ou se você se sente assim, era exatamente como o povo estava se sentindo lá no deserto, depois de terem sido libertados do Egito. Eles estão lá e falam assim, mas foi para isso que Deus nos resgatou do Egito? Foi para isso que Deus me salvou, foi para isso que eu virei crente, para sofrer como o cachorro que apanha na rua. Deixa eu te dizer uma coisa, não coloque Deus à prova, não coloque na conta de Deus aquilo que é nosso, ou seja, tudo que sofremos neste mundo é consequência do pecado, se não um pecado seu direto, mas o estado de pecado em que vivemos. E portanto, nosso sofrimento, ele é sempre consequência do pecado. E Deus é muito bom em tornar até essas consequências em bênçãos para nós. Então, você jamais deve questionar se Deus vai cumprir promessas ou não. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra em você, Ele vai terminá-la, Paulo diz aos Filipenses. Aquele que te tirou do Egito, vai te colocar em Canaã, se você crer nele. Essa promessa Deus nunca quebra. Por amor do nome dEle, Ele conduz você pela jornada, desde o dia da sua conversão. Mas eu nasci na igreja, pastor, eu nem sei quando foi minha conversão. Não tem problema, se você entende que você foi salvo pela graça, por meio da fé, se você entende que você está de passagem, peregrinando para o céu, é isso que importa. Então não duvide das promessas de Deus. Ele prometeu te salvar. E em Cristo Jesus Ele te salvou. Ele promete te santificar. Em Levítico mesmo nós lemos isso. Eu sou o Senhor que o santifico. Ele está santificando você. E Ele vai te levar para o céu. Porque é Ele quem opera em você o desejo e a condição de viver com Ele. Ou para viver com Ele. Então, seria bom você tirar um momento para refletir, identificar as sementes do seu descontentamento. Você sente que Deus é incapaz de cumprir o que prometeu, ou que talvez não seja tão bom quanto Deus diz ser? Você já duvidou da bondade de Deus? Você é do tipo que acha que o passado foi melhor e o futuro poderá ser melhor? Você é do tipo que vive viajando nessa ponte aérea entre passado e futuro? Para com isso, desce desse avião. Isso vai te levar para o inferno, literalmente. Ponha os pés no chão, atravesse esse deserto. O futuro pode lhe parecer incerto, e para nós de fato o futuro é incerto, mas para Deus não. E portanto não importa se você sabe ou não o que te espera o amanhã, o que importa é se você tem condições de chamar Deus de seu Deus em Jesus Cristo. É isso que importa.
Não siga o exemplo dos israelitas. A mensagem de Números é a nossa única esperança. Porque se Deus não fosse perdoador, se Deus não fosse perseverante, se Deus não fosse salvador, se Deus não fosse provedor, nós estaríamos perdidos. Sim, eu sei, a vida pode parecer uma caminhada pelo deserto. Mas em Cristo, este mundo não é o seu lar. Você está de passagem. Você está a caminho do lar eterno. E essa esperança do novo céu e da nova terra não é um sonho ingênuo, utópico, é uma certeza firme, porque sabemos que aquele que não nos negou o seu próprio Filho, Ele nos dará tudo de que precisamos com seu Filho, para nós chegarmos a Jerusalém celestial. É sobre isso o livro de Números. Sabemos o que Deus fez com o nosso passado rebelde, Ele lançou na cruz. Quanto ao nosso futuro brilhante, nós sabemos o que nos aguarda, porque Ele está nos preparando lugar. Então confie nele hoje. Pegue o seu passado rebelde, jogue na cruz. Olhe para o seu futuro com fé e esperança. E hoje, confie nele. Diante de inimigos, de tentações, de dores, de tempestades, nós temos Emanuel, Deus conosco, amigo dos pecadores. Por isso você pode ter esperança. Persevere na fé, crente. Não desanime não, porque aquele que prometeu é fiel. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu suplico a Tua graça para que esta palavra penetre o nosso coração. Livra-nos de viver entre o passado e o futuro. Faça-nos colocar os pés no chão, ainda que a realidade seja dura, seca, árida. Faça-nos olhar para Jesus. Ó Deus, incline os olhos de todos nós para Jesus Cristo, que foi erguido na cruz e foi elevado aos céus vitorioso. Ó Deus querido, aumenta a nossa fé, alimenta a nossa fé, contempla a nossa fé. O pecador esta noite, Senhor, aquele que ainda não tenha se arrependido e crido para a salvação, que seja agora, que seja hoje. Ajuda-nos ensina-nos a andar com o Senhor. Ensina-nos a perseverar. Que Números nos ensine a andar com Deus. A perseverar na fé. Em nome de Jesus. Que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém.